Aqui em Pelotas, a delegação do Internacional conta com uma ausência importante. O presidente Alessandro Barcelos está na Europa, oficialmente a convite da La Liga para conhecer a estrutura do campeonato espanhol. Mas, extraoficialmente, o presidente busca, junto de outros dirigentes, a antecipação da liberação de dois nomes, Arangues e Luiz Adriano, que já possuem pré-acertos com o Internacional para chegarem ao Beira-Rio na metade desta temporada. Sobre Arangues, existe uma preocupação extra. A direção do Internacional está avaliando muito bem a situação clínica de Arangues, que com uma lesão muscular não joga desde o mês de outubro e passará por esta avaliação para saber se terá ou não condições de se juntar ao elenco do técnico Mano Menezes. Tudo sobre essa preocupação e sobre o ataque colorado ao mercado de transferências, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Eu falo aqui direto do hotel da concentração do Internacional em Pelotas, onde o Inter está concentrado para logo mais às 8h30 da noite enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, uma partida importante. Mas aqui da concentração, eu quero trazer as últimas informações sobre esse ataque repentino do Internacional ao mercado de transferências e um ataque do Inter ao mercado em nomes que antes eram descartados ou nomes que antes, segundo a própria direção, não atendiam ao perfil proposto pela direção para buscar reforços no mercado de transferências. Eu falo de Arangues e de Luiz Adriano. Eu conversei aqui na concentração com William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, e perguntei a ele algumas situações e ele me respondeu algumas questões importantes dessa busca do Inter por reforços, tá? Obviamente ele não se aprofundou nos nomes, nem on, nem off, ele não falou, não deu detalhes sobre a negociação com Arangues, não deu detalhes sobre a negociação com o Luiz Adriano, ele adotou aquela postura da política do Internacional de não falar sobre nomes especulados e sobre nomes que interessam ao Inter, mas obviamente ele não descartou. E em outros momentos a direção do Internacional descartava o nome do Arangues e do Luiz Adriano. E eu perguntei para ele exatamente isso, o porquê essa mudança de postura. E por que principalmente a mudança de postura sobre nomes que antes não atendiam ao perfil buscado pelo Internacional, e que agora o Inter está buscando, tanto que não descarta eles de primeira. E aí o William Thomas explicou que o organismo vivo do mercado, ele faz com que alguns conceitos eles se mudem, eles se alterem no decorrer da caminhada. Jogadores que antes não interessavam passam a interessar, dependendo das condições de mercado que o Inter encontra. Jogadores que antes interessavam passam a não interessar por uma questão de pedida, por uma questão de ambiente, por uma questão de uma análise que o Inter faz em cima de um jogador. Então, o William Thomas sim admitiu que o Inter mudou de opinião sobre esses jogadores, admitiu nas entrelinhas, é verdade, mas explicou que essa situação o Inter considera como normal no mercado. Algo aconteceu e a gente sabe o que, a dificuldade de buscar outros nomes no mercado, a realidade que o Inter se deparou no Campeonato Gaúcho de um começo mais complicado, um começo sem uma sequência muito boa de vitórias, não está achando ninguém, cara, vamos com esses aqui que estão garantidos, e aí o Inter está buscando agora o Arangues e o Luiz Adriano. Mas eu fui nos últimos dias buscar algumas informações sobre a situação clínica, tá, do Charles Arangues. Situação clínica. Porque o Arangues ele não joga desde o mês de outubro no Bayer Leverkusen. Ele teve uma lesão muscular por lá, não tem jogado e em 2023, por exemplo, ele ainda não havia jogado. Bom, o que eu ouvi de pessoas do Internacional sobre isso, tá? Primeiro, o Inter está bem informado sobre qual é a lesão do Arangues, qual o tempo de recuperação e quais condições que ele chegaria no Internacional. Mas o Inter ainda tem um dedo, não vou dizer um pé atrás, o Inter tem ainda um dedo atrás na negociação com o Arangues por causa disso. E um dos papéis do Inter agora é justamente investigar e ter mais detalhes e mais diagnósticos sobre a situação clínica do Arangues. Se ele tem uma lesão muscular crônica, se não é crônica, é tratável e com fortalecimento muscular ele pode render. O Inter está nesse processo de investigação nesse momento, para saber se realmente executa o acerto que já possui
com o jogador para a metade do ano. A situação clínica ela é uma preocupação do Charles Arangues. E aí eu vou relatar o que eu conversei com o William Thomas sobre isso. O William Thomas não falou sobre o Arangues, repito, nem em off, mas ele disse, olha, o Inter tem um procedimento para jogadores. Por exemplo, o John chegou com uma lesão no tornozelo. A gente sabia que ele tinha essa lesão no tornozelo. A gente tratou a lesão no tornozelo, ele está bem, está jogando. O Baralhas chegou meio gripado. O Inter tem protocolos para se defender nesse aspecto. Então, quando o Inter contratar o jogador, o Arangues vai passar por exames médicos minuciosos. Se o Inter contratar ele, e aí isso já não é o William Thomas falando, tá? Mas é o que fica dessa explicação. Se o Inter contratar o Arangues, é primeiro porque tem indicativos de que o problema físico ele não é muito grande, e aí faz os exames médicos para ter certeza disso, para se precaver. O Inter possui dispositivos contratuais que fazem com que o contrato seja rompido se houver algum problema que comprometa o rendimento do jogador no Internacional. E aí, estando tudo certo, tendo um diagnóstico, o Inter executa a contratação. Mas o Arangues não joga desde outubro. E o Inter tem a expectativa de que nas próximas semanas ele já possa voltar a atuar, mas para isso está fazendo toda essa investigação para ter certeza que caso contrate o jogador, ele renda aqui. Esse é um dos detalhes envolvidos nessa negociação com o Arangues no momento. A direção do Inter ainda busca maiores detalhes, maiores informações, maiores certezas sobre a condição clínica do atleta para poder trazer o volante de 33 anos. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Direto de Pelotas, vai ter a repercussão pós-jogo, qualquer novidade eu entro daqui, beleza? Beijo!